Fazendo essa aula protesto para defender a professora Gabriela lá do Paraná. Eu fico me perguntando quais os senadores que nós temos nesse país, quais os deputados, quais os vereadores que nós temos nesse país. Porque eles não devem ter estudado. Como é que nós vamos dar aula sem falarmos das doutrinas e movimentos sociais do século XIX e falarmos sobre esses temas, liberalismo, marxismo e anarquismo? Como nós vamos dar aula sem falar sobre os autores clássicos do liberalismo, do marxismo, do anarquismo e também da Bíblia, porque nós temos a doutrina social da Igreja. Ou seja, nós hoje temos uma representação que não sabe o que é doutrina e movimentos sociais do século XIX, do século XX e do século XXI, bem como não conhecem a literatura que produziu todas essas ideias. A escola sem partido visa, na verdade, acabar com o conhecimento e levar-nos novamente para a era das trevas da Idade Média. Fazendo essa aula protesto para defender a professora Gabriela lá do Paraná. Eu fico me perguntando quais os senadores que nós temos nesse país, quais os deputados, quais os vereadores que nós temos nesse país. Porque eles não devem ter estudado. Como é que nós vamos dar aula sem falarmos das doutrinas e movimentos sociais do século XIX e falarmos sobre esses temas, liberalismo, marxismo e anarquismo? Como nós vamos dar aula sem falar sobre os autores clássicos do liberalismo, do marxismo, do anarquismo e também da Bíblia, porque nós temos a doutrina social da Igreja. Ou seja, nós hoje temos uma representação que não sabe o que é doutrina e movimentos sociais do século XIX, do século XX e do século XXI, bem como não conhecem a literatura que produziu todas essas ideias. A escola sem partido visa, na verdade, acabar com o conhecimento e levar-nos novamente para a era das trevas da Idade Média. Na aula de hoje você vai entender como surgiu a sociologia como ciência e vai conhecer as mudanças que ocorreram na sociedade depois do surgimento dessa nova ciência. É a especificidade da sociologia da educação. Tenha uma boa aula. Olá, eu sou a professora Maria Clara e nós vamos trabalhar com a disciplina de Sociologia da Educação. Nosso ponto de hoje é a especificidade da Sociologia da Educação. Para que possamos entender bem a questão da Sociologia da Educação, se faz necessário que nós compreendamos o surgimento de uma ciência. E essa ciência é a própria Sociologia. Não tem como nós trabalharmos com a sociologia sem abordarmos sempre a questão do século XVIII. O século XVIII foi um século muito importante e significativo para o surgimento da sociologia propriamente dita enquanto ciência. Observem que no século XVIII nós temos uma dupla revolução. A Revolução Francesa, que é uma revolução que se coloca de caráter político, na qual a burguesia toma o poder político na França. Observando esse aspecto, nós podemos ver que as relações de poder no contexto da sociedade ficam completamente alteradas. Uma nova classe social assume o poder político e vai, a partir de então, colocar todas as suas determinações para essa mesma sociedade, no caso, a sociedade francesa. Vamos ver agora algumas explicações mais pormenorizadas sobre a Revolução Francesa. São alguns dados mais históricos para que vocês possam compreender os elementos constitutivos desta revolução burguesa que altera toda uma realidade. Vejamos, caros alunos.
França, 1789. A situação era de grande injustiça social. A França era um país absolutista. O rei governava com poderes absolutos e seus opositores eram presos na Bastilha. A Bastilha era a prisão política da monarquia e os que lá se encontravam eram condenados à guilhotina. A sociedade era dividida em 3 estados. O primeiro estado era o clero, que não pagava impostos. O segundo estado era a nobreza. E o terceiro estado eram os trabalhadores, camponeses e a burguesia, que formavam a base da sociedade. A vida dessas pessoas era de extrema pobreza, e essa pobreza gerou uma insatisfação, e em 1789 se uniram para ir às ruas tomar o poder da monarquia. A queda da Bastilha marca o início do processo revolucionário, pois a prisão era símbolo do poder da monarquia. A Revolução Francesa foi o acontecimento que deu início à Idade Contemporânea. Aboliu a servidão e os direitos feudais na França e proclamou os princípios universais de liberdade, igualdade e fraternidade. Frase de autoria de Jean-Nicolas Paty. Pessoal, vocês puderam compreender que os princípios básicos da Revolução Francesa se constituem enquanto a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Observem que esses princípios vão instaurar exatamente o que nós chamamos de modernidade. Então, pessoal, consegue-se perceber que a Revolução Francesa foi uma revolução extremamente importante e principalmente porque nós temos agora uma nova classe social que vai assumir o poder político no contexto da sociedade e vai, inclusive, se internacionalizar. Após a Revolução Francesa, nós vamos ter uma outra revolução que é extremamente significativa, a Revolução Industrial. Observem que a Revolução Industrial pode ser considerada uma revolução de caráter econômico, mas também uma revolução de caráter social. Inglaterra, século XVIII. A atividade produtiva era artesanal e manual. A confecção de um produto era dividida em etapas. Cada artesão era responsável por uma etapa do processo, desde a extração da matéria-prima até a comercialização do produto final. Com a Revolução Industrial, os trabalhadores passaram a trabalhar para um patrão, mas agora controlavam as máquinas que efetivamente faziam o trabalho. Foi exatamente essa transição da energia humana, hidráulica e animal para a motriz que pode ser considerada o ponto principal de uma evolução tecnológica, social e econômica que vinha se processando na Europa desde a Baixa Idade Média. A Revolução Industrial iniciou-se na Inglaterra e assim encerrou a transição entre o feudalismo e o capitalismo. A Inglaterra chegou na frente no processo da Revolução Industrial, principalmente porque possuía grandes reservas de ferro, matéria-prima muito utilizada nessa época, carvão, abundante mão de obra disponível, navios e principalmente dinheiro. Observem, caros alunos, que a Revolução Industrial vai transformar toda uma realidade que nós podemos dizer assim, de caráter concreto. Ela vai modificar toda uma estrutura no campo econômico e, repito também, no campo social. E agora, caros alunos, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou colocar para vocês. Estas duas revoluções alteraram drasticamente uma estrutura social. Alteraram, então, de forma drástica, todo o contexto de uma sociedade, principalmente as sociedades ocidentais. Nós vamos ter agora a consolidação do que nós chamamos modo de produção capitalista. Como nós podemos definir capitalismo? O capitalismo é um modo de produção, ou seja, a maneira como nós nos organizamos
para conseguir os bens que necessitamos se chama modo de produção. A partir da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, nós teremos, e eu digo para vocês novamente, o modo de produção capitalista.